Hermê Entrevista. Hermê Entrevista. O Ministério da Saúde está investigando casos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças. Há registros de casos no Paraná e também no Rio de Janeiro. Eu vou conversar agora com o infectologista Marcos Junqueira Lago, do Hospital Pedro Ernesto de Vila Isabel da UERJ. Bom dia, doutor Lago. Bom dia, Melinda. É um prazer falar de novo com você e seus ouvintes, todo mundo. O prazer é todo nosso, doutor Lago. Doutor Lago, quais são os tipos de hepatite e quais são os sintomas? Bom, na verdade, a gente tem alguns tipos de hepatite já conhecidos, né? A mais famosa é a hepatite A, que é essa que a gente pega em água contaminada e tal, quando a gente vai no mar que está poluído, etc. Existem outras também. E os sintomas, que é o principal para a população entender, são... o sintoma principal é a pessoa vai ficando amarela. Então, no branco do olho, aquele branco do olho fica meio amarelado, que a gente chama de icterícia. E a pessoa pode pegar a hepatite assim? Pode. Pode passar de uma pessoa para outra? Então, essa é a questão, né? A hepatite é uma inflamação do fígado, tá? Que pode ter várias causas. Você pode ter hepatite por medicamento, por intoxicação, etc. O que a gente está falando aqui hoje, Hermelinda, o que a gente está preocupado é com o que a gente chama de hepatite infecciosa. Geralmente elas são transmitidas por vírus. E existem alguns vírus famosos que, inclusive, 2 deles têm vacina contra. Agora, essa hepatite que está acontecendo agora, essa é a questão principal. Ela não é causada por nenhum desses vírus conhecidos da hepatite. Ela é causada, a gente não sabe exatamente a causa, não se tem isso definido, mas a principal hipótese é que ela seja causada por um vírus que não faz parte dos vírus tradicionais que provocam hepatite, que é um vírus chamado adenovírus, é um vírus já conhecido, que normalmente provoca tipo um resfriado comum, ou às vezes uma pequena diarreia, uma indisposição estomacal em crianças pequenas, mas que talvez por algum motivo, alguma mutação, ele esteja causando essas hepatites graves aí em crianças, principalmente em crianças pequenas, né? Agora, é comum a hepatite afetar, os outros tipos de hepatite afetar crianças? Então, essa é uma questão importantíssima de esclarecer para o público, tá? As outras hepatites não afetam mais as crianças, porque a hepatite transmitida pessoa para pessoa, transmitida pela água, que a gente chama de hepatite A, tá? Ela tem vacina e o sistema público oferece essa vacina. As crianças são vacinadas depois do primeiro ano de vida, recebem a vacina de hepatite A. Então, além disso, o Brasil, enfim, entre tapas e beijos, melhorou muito o seu sistema de saneamento, pelo menos em parte. E a gente hoje tem uma incidência de hepatite A, que é essa que você está falando, a mais comum, muito baixa, muito menor do que era 10 anos atrás. E as crianças têm como se proteger através de vacina, tá? As outras hepatites são transmitidas através do sangue ou através de contato sexual, né? Mas não é o caso dessa hepatite agora especificamente que está sendo relatada. Agora, esse novo vírus aí que é desconhecido, dependendo da gravidade com que atinja as crianças, pode levar o paciente a precisar fazer transplante? Pode. Agora, que a gente tem que pontuar para as pessoas? Bom, qual é o lado ruim e o lado bom? O lado preocupante, né? É realmente uma doença que tem incidido em crianças bem pequenas, a partir dos 6 meses, indo eventualmente em adolescente jovem, mas a média de idade em torno de 2 anos. É desconhecida e, como você falou, pode evoluir de uma forma grave, sim, precisando até de transplante hepático. Agora, o outro lado da história, apesar de alguns casos relatados, não é uma doença que se disseminou assim de uma forma assim, alarmante, né? Que seja como foi o coronavírus, por exemplo, no início de 2020, né? Uma doença que está se disseminando de forma muito rápida em todo o mundo. Provavelmente, Hermelinda, o que está acontecendo é que esse vírus, esse tal adenovírus que eu estou falando para vocês, ele está infectando as pessoas, as crianças pequenas, e na imensa maioria das crianças, ele provoca doença branda, autolimitada, e em alguns, a gente não sabe exatamente o motivo, ele acaba provocando esse quadro de hepatite que é potencialmente grave sim e pode levar a transplante hepático. O senhor falou aí de alguns sintomas, né, desse adenovírus que provoca hepatite. Então, o principal também é o branco do olho fica amarelo? Também é a mesma coisa? O sintoma, isso é importante para a população, né, crianças pequenas. O que é a atenção?
o branquinho do olho do bebê começa a ficar amarelado. Outro sintoma importante, as fezes, o cocô começa a ficar muito claro ou esbranquiçado, ou às vezes fica até branco, isso é um sinal importante. E o xixi muito escuro, que a gente chama cor de Coca-Cola, né? O pessoal tradicional fala, o xixi está com cor de Coca-Cola. Mas a criança pode passar essa hepatite, esse tipo de hepatite para os pais? Então, não tem relato disso. É um vírus, provavelmente é um vírus, tá? A criança pegou esse vírus, ela pode passar esse vírus para outras pessoas, inclusive para os pais, mas provavelmente, Ermelinda, esse, como é um vírus já tradicional, não é um vírus novo, como é o coronavírus, os pais já têm imunidade contra ele, porque tiveram essas doenças quando eram pequenos, então normalmente os pais não são afetados, inclusive não tem relato nenhum no mundo até agora de adultos que tenham pego esse tipo de hepatite. Agora, crianças que frequentam creche, então se uma pegar pode passar para outras também, né? Pode. Se uma criança na creche tem sintomas de hepatite, ela tem que ser afastada do convívio das outras. E reforçando o que eu falei anteriormente, agora, para os pais, atenção. Se acontecer, a doença, graças a Deus, não é uma doença comum. Por exemplo, eu trabalho, além da UERJ, do Hospital Pedro Ernesto, eu também trabalho no Instituto de Pediatria do Fundão, no IPPMG, que é um centro grande de pediatria. E até o momento, por exemplo, nem na UERJ, nem no Fundão, a gente detectou nenhum caso desse tipo, né? O que quer dizer que não exista? Não quer dizer isso, mas quer dizer que não é comum. É um evento muito pouco frequente, apesar de ser muito grave. Então, mas será que os pais não estão confundindo essa doença com uma virose? Tipo, não, porque tá com... Então, Ermelinda, mais ou menos, deixa aí, boa pergunta. O que acontece? Essa doença, na verdade, uma virose. Só que na maioria das crianças, quase que 100% das crianças, vai ser uma virose comum, como várias outras que as crianças têm. Sem hepatite nenhuma. A criança não fica com o olho amarelado, o cocô fica normal, o xixi normal. Então não tem gravidade. Depois de 4, 5 dias a criança vai ficar boa, né? A gente brinca que a criança fica boa com ou sem ou apesar do médico. Vai ficar boa de qualquer maneira. Em alguns casos, muito raramente, então, essa aqui é a atenção. Não fiquem alarmados e desesperados, tá? Mas se acontecer de um bebê ou uma criança pequena ficar com o olhinho amarelo ou xixi escuro, fezes claras, daí a gente tem que procurar imediatamente uma assistência médica para investigar e aí isolar essa criança. A gente já teve caso, não aqui no Brasil, a gente teve casos já de uma criança que morreu, né? Teve, mas eu posso adiantar para você, não oficialmente, que a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde estão atentos a isso, o pessoal da Fiocruz já foi acionado, para que a gente, assim que se aparecendo casos e a gente conseguindo colher material e vai conseguir, esse material, se eu não me engano, até tem um caso aqui no estado do Rio, que o material talvez tenha sido enviado para a Fiocruz, mas eles vão tentar analisar isso geneticamente, para tentar identificar o vírus, etc., e em conjunto com os outros países do mundo. Isso começou na Inglaterra. Isso, no Reino Unido, né? Parece que eram 200 casos e a metade já era no Reino Unido, né? Exatamente. O que fala muito a favor de uma infecção viral, porque pode ter hepatite por intoxicação, uma intoxicação da água, um medicamento, né? Mas não, parece ser realmente uma doença viral. Agora, qual é a possibilidade das crianças terem contraído hepatite porque ficaram aí confinadas, né? Durante esse isolamento, e isso impediu que elas desenvolvessem o sistema imunológico. Há possibilidade disso? Não, Ermelinda, essa é uma questão muito importante ser colocada. Tem duas coisas que, inclusive, não sou eu que estou falando, a Organização Mundial, a Organização Pan-Americana tem batido muito nessa tecla. Não há nenhuma relação com a vacinação para coronavírus. Inclusive essas crianças, essa faixa etária que está sendo afetada é uma faixa etária que nem foi vacinada. Muitas dessas crianças nem receberam vacina contra coronavírus. Então essa hipótese da relação com a vacina, ela está completamente afastada. Agora, não é exatamente porque as crianças ficaram afastadas, confinadas. Na verdade, Ermelinda, o que pode ter acontecido, o que aconteceu talvez seja o seguinte: nós passamos 2 anos praticamente com um único vírus circulando no mundo inteiro, que foi o coronavírus. Então, os outros vírus, que é o adenovírus, o vírus da gripe, enfim, tem um monte de vírus, né? O pessoal brinca que vai no pediatra, o pediatra diz que tudo é virose, né? Mas é verdade, tem muito vírus mesmo, né? Esses outros milhões de vírus, vários vírus que circulam todos os anos, né?
eles pararam de circular durante esses 2 anos, ou circularam muito pouco. Então, uma das hipóteses é que agora que eles voltaram a circular naturalmente, possa ter ocorrido eventualmente alguma mutação menor, não um novo vírus, mas uma pequena mutação que esteja conferindo a esse vírus a capacidade de fazer lesão hepática. Isso pode ter acontecido, que não tem nada a ver com vacina, tem a ver com a pandemia. Ah, ok. Olha só, Emília, até vou lembrar de uma coisa importante para os ouvintes. Vocês lembram que no final do ano passado, quem tiver memória aí vai lembrar que em dezembro de 2021 teve um surto de gripe aqui no Rio. Sim. Inclusive, não é verdade? É. E dezembro não é época de gripe. Gripe Não. é agora, abril, maio, junho, julho, agosto. É que depois Por que até que a gente- faltou vacina porque a vacinação contra a gripe seria em abril. Exatamente. Por que a gente teve gripe em dezembro? Porque por causa disso que eu falei. O vírus da gripe não circulou durante 2 anos. Quando ele abriu um espaço, que as pessoas voltaram a conviver, e o coronavírus começou a não circular mais, ele apareceu de novo, apareceu numa época diferente da tradicional. Então, houve um certo desarranjo, vamos dizer, dessa ecologia dos vírus. Houve. Isso aconteceu. E pode ser que por conta disso tenha ocorrido essa mudança nesse vírus aí que chama, é um dos tipos da adenovírus. Tem milhares de adenovírus, milhares não, centenas. Mas esse é o adenovírus 41. Agora, doutor Lago, então a gente não tem como se prevenir disso, né? Ou prevenir as crianças desse Não, vírus. prevenção completa não. Agora, a gente aproveita, menina, para dizer aos pais o seguinte, olha, não deixem de vacinar seus filhos, porque além dessa hepatite, existe a hepatite A, que é ainda prevalente no Brasil, a hepatite B, que é uma doença potencialmente muito grave. Todas essas 2 hepatites, pelo menos, são totalmente preveníveis por vacinas, e os filhos recebem essas vacinas pelo sistema público. Então, manter a carteira de vacinação em dia das crianças já é um grande passo à frente, ou seja, você evita que o seu filho tenha outras hepatites que também são potencialmente graves. Segunda questão é realmente se aparecer algum desses sinais ou sintomas que a gente comentou, né, que é o olhinho amarelo, o cocô muito claro, o branco e a urina escura, procurar imediatamente um serviço médico, isolar a criança e investigar. Doutor Lago, mudando de assunto, a cidade do Rio de Janeiro tem apresentado aí um leve aumento na taxa de positividade dos testes de Covid. A taxa de positividade subiu de 6% para 8% na capital. Isso. Eu tenho visto até isso na própria universidade que eu dou aula. Alguns alunos pegaram Covid, os professores também. E segundo a prefeitura, o crescimento era esperado por causa do clima mais frio. Sim. Mas tem que alertar para tomar alguns cuidados. Quais seriam esses cuidados? A vacinação é a principal, né? A vacinação é a principal. Eu até te dou uma notícia aqui. Por exemplo, eu tô na minha casa hoje porque eu testei positivo para Covid no sábado. Ih, doutor. Para você ver. Agora, tô com uma excelente evolução, só sintoma alto, espirro. Por que está acontecendo isso comigo? Provavelmente porque eu tenho 3 vacinas, né? Eu já estaria indo para a 4ª vacina, que eu tô com 60 anos, assim que eu melhorar, daqui a um mês, vou tomar minha 4ª vacina. Então, a pergunta é boa. A gente já esperava que isso fosse acontecer, e de fato aconteceu. Tivemos carnaval, grandes eventos. O lado bom, não estou afirmando isso, o lado bom é que está acontecendo de uma forma razoavelmente branda. A gente ainda precisa esperar pelo menos mais umas 2 semanas para ter certeza disso, mas esse aumento ocorreu e a gente já esperava que fosse ocorrer, né? Talvez a gente continue aí com o aumento do número de casos pelas próximas 2 semanas. Agora, por enquanto, o número de casos graves, de internações de UTI, não tem acontecido, e quando acontece, atenção, hein, gente, quando acontece, isso é porque lá no Hospital Pedro Ernesto a gente interna praticamente um pouco mais da metade de todas as internações graves do Rio de Janeiro vão para o Pedro Ernesto. A grande maioria, se não a totalidade dos casos graves, são pacientes que não tomaram todas as vacinas, ou pacientes muito idosos, ou com muita comorbidade. Pacientes vacinados, completamente vacinados com 2, 3 ou 4 doses, estão pegando a doença eventualmente? Estão, o exemplo sou eu, mas estão evoluindo de forma extremamente branda e benigna.
Doutor Lago, a gente viu que 45% só da taxa de vacinação das pessoas com mais de 80 anos com a segunda dose de reforço. Então eu queria que o senhor fizesse um apelo exatamente para as pessoas com mais de 80 anos que não se vacinaram ainda, né? Tem muita gente, não, já tomei 3 doses, para que eu vou tomar a 4ª? Deixa para ano que vem. Já ouvi várias pessoas falando isso. E também, hoje está começando a vacinação, né? Para as pessoas com mais de 60 anos, a 4ª dose. Queria que o senhor fizesse um apelo, porque as pessoas, já tomei a 3ª, não preciso. Precisa sim, o senhor é um bom exemplo aí. E as pessoas que eu conheço, que pegaram Covid agora, tomaram a 3ª dose. Isso. Então, isso é muito importante para quem está nos ouvindo, para quem está em casa, principalmente para quem tem mais de 60 anos, 70, 80, 90... e daí por diante, né? A doença, você pode pegar a doença e eu sou a prova disso. Claro que a gente pode pegar a doença. E depois da 3ª dose, depois de um tempo, a sua imunidade cai um pouco e você pode realmente pegar novamente a doença. Se você faz a 4ª dose, mesmo que você pegue, você não vai evoluir de forma grave. Agora, não acreditem que você vai pegar coronavírus agora, porque a cepa é mais branda e aí eu não tenho risco de ficar grave. Tem sim, e isso tem acontecido. Tem acontecido menos porque a maioria das pessoas é vacinada. Mas pessoas idosas, olha gente, se é uma coisa que a gente aprendeu durante esse período do coronavírus, isso estão saindo alguns trabalhos sobre isso, é que o principal fator de risco para gravidade, morte, sequela é idade. A idade, ela isoladamente é o pior fator de risco. Os índices de letalidade e mortalidade do DataSUS que estão saindo agora de 2020, 2021 mostram, Emelinda, um aumento do número de mortes nas pessoas de faixa etária entre 70, 80 e 90 anos, assim, absurdo nos últimos 3 anos, né, nos últimos 2 anos. Mostrando que esse é o principal fator de risco mesmo, tá? Então não facilitem. E quem tem menos do que isso, deve se vacinar também, porque você se vacinando, você está protegendo os idosos. E tem que esperar os 6 meses mesmo, as pessoas idosas? Para se vacinar a última dose? A 4ª dose. Não, 4 meses já poderia, se a pessoa tem 4 meses de vacina, ela pode se vacinar também, tá? Se ela estiver na faixa etária. E agora um recado importante, muita gente fala assim, mas eu sou jovem e já me disseram que se eu tomar a mesma 3ª dose, eu vou acabar pegando também, então tudo bem, não vou tomar não. Olha, eu vi isso de alguns alunos, eu fiquei horrorizada e tive que explicar. Não, mas é só um resfriado. Meu Deus. É uma coisa, não é um raciocínio do jovem, né, inconsequente, eu posso até entender isso, mas não concordo, e não é correto. Por quê? Eu explico a vocês, os jovens eventuais que estão nos ouvindo. Você, mesmo que você pegue a doença, pessoal, tem uma coisa que chama carga viral, que vocês não sabem, a gente sabe porque é a gente que trabalha com isso. Carga viral é a quantidade de vírus que você expele durante a sua infecção. Se você é vacinado completamente, a sua carga viral normalmente é muito menor do que de uma pessoa não vacinada. E você dissemina a doença muito menos do que os não vacinados. Então, se você tem pai, se você tem avô, se você tem pessoas idosas que você ama, que você gosta, eu acho que você deveria se vacinar por conta delas, por conta de vocês, mas principalmente por conta delas. Eu acho isso. Com certeza, doutor Lago, aproveitar aí que os postos estão abertos, não tem mais fila, as pessoas têm que ir, tem que levar seus idosos também, aproveitando que teve o Dia das Mães aí, vai vir o Dia dos Pais, então vamos levar, dar de presente a vacina, né, doutor Lago? Aliás, Melinda, isso, e eu não posso deixar de falar aqui para você, que eu me testei no sábado, no posto de saúde municipal aqui do Catete, e aproveito aqui a oportunidade para elogiá-los, porque o atendimento só não foi mais do que nota 10, porque você não pode dar mais de 10. Organizado, rápido, tudo certinho. Quando a moça, a profissional que era, no caso era uma dentista, mas era um médico dentista que confirma o exame e te aconselha. Quando ela viu que eu era positivo, ela me encaminhou pro médico, né? Falou, olha, você agora pode ser atendido por um médico, para ele te orientar, etc. Claro que eu como médico foi mais fácil, foi mais rápido, mas olha, as pessoas falam, o SUS, o sistema funcionou de forma perfeita, nenhum problema. Doutor Lago, então melhoras aí pro senhor e daqui a pouco a 4ª dose aí, né?
Daqui a pouco a 4ª dose. E 7 dias. Semana que vem, graças a Deus, se Deus quiser, estou trabalhando de volta. Ok, então. Obrigado, doutor Lago. Melhoras. Um grande beijo pro senhor. Um beijo, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. O Rio em Pauta, com Ermelinda Rita.